A Bíblia é muito rica em referências sobre a felicidade. Não só sobre os simples momentos felizes, mas especialmente sobre a verdadeira felicidade. E não há nenhum outro trecho da Bíblia que contenha mais informações sobre a felicidade do que o Sermão da Montanha, que se inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Vamos analisar alguns aspectos sobre a sexta bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança traz um desafio e uma recompensa de alto nível. Se considerarmos as bem-aventuranças do Sermão na Montanha como uma escada que nos eleva aos valores do reino de Deus, o sexto degrau é um patamar elevado e que depende dos anteriores. Dificilmente uma pessoa conseguiria subir uma escada pulando diretamente da base até o sexto degrau sem ter passado pelos anteriores. Assim é com as bem-aventuranças. A pureza de coração brota das bem-aventuranças anteriores, que são humildade, choro, mansidão, fome e sede de justiça e misericórdia. Ser limpo de coração é algo muito difícil, não conseguimos isso sozinhos. Só seremos limpos se Deus nos purificar completamente. Isso é algo que traz muita felicidade, pois o texto bíblico nos diz que os limpos de coração verão a Deus. Quanta felicidade há em poder desfrutar da presença de Deus e estar diante da sua face. Vamos nos aprofundar no estudo dessa bem-aventurança e caminharmos em conformidade com o modelo estabelecido por Jesus para que vivamos verdadeiramente felizes. Jesus enfatiza a necessidade de pureza de coração nesta sexta bem-aventurança. Enquanto muitos mestres, tidos como fundadores de religiões ao longo da história, enfatizaram a moral exterior, Jesus ensinava o seu povo para que purificassem o coração, o interior, pois é dele que vêm os pecados e todos os tipos de pensamento, palavras e ações pecaminosas. A consequência da pureza de coração, conforme Mateus 5,8, é que os puros verão a Deus. Charles Spurgeon afirma que a impureza do coração é a causa da cegueira espiritual. Portanto, para acabar com a cegueira espiritual e ver a Deus, é necessário eliminar a impureza do coração. Mas a limpeza do coração é algo que nós mesmos não podemos fazer. Somente o Senhor pode purificar nosso coração. E Ele faz isso por intermédio do sangue de Jesus derramado na cruz, pois Jesus morreu por nossos pecados e por tudo aquilo que traz impureza às nossas vidas. O sacrifício de Jesus nos purifica por completo. O pecado cega espiritualmente as pessoas. Enquanto permanecem no pecado, não podem ver a Deus. Por exemplo, o avarento procura ver somente as oportunidades de enriquecer e acumular dinheiro. Diante de uma oportunidade de negócio que gere algum lucro, mas seja desonesto, ainda que as pessoas ao seu redor o alertem do erro, ele parece não enxergar nada que possa levá-lo a não realizar o negócio. O avarento também não vê nada de bom na generosidade, mas é nela que temos a oportunidade de ver a Deus. Da mesma forma, os outros pecados também nos impedem de enxergar a Deus e sua ação em nossas vidas e também a ação de Deus na humanidade. O opressor não vê o mal causado pela opressão e concorda com a maldade e a exploração das pessoas. O lascivo não enxerga sua impureza e não vê problemas nos comportamentos impuros. E assim ocorre com todas as formas de pecado. Para vermos a Deus, precisamos decidir abandonar o pecado. Ainda que somente consigamos ficar livres completamente do pecado quando deixarmos a limitação de nosso corpo terreno, a Bíblia nos ensina a viver uma vida em busca de santidade. Isso deve ser uma busca diária, uma luta contra a carne, como Paulo escreve aos Gálatas. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17. Devemos buscar o revestimento do Espírito Santo para vivermos e andarmos com Deus, enxergando o escape que ele nos proporciona nos momentos de tentação. O mundo é um sistema muito complexo, onde o pecado está presente e de várias maneiras somos tentados e levados a pecar. No entanto, não adianta querer sair do mundo para ficar livre do pecado. Muitas pessoas ao longo da história
desanimadas com a corrupção que existe no mundo, se isolaram a fim de não serem contaminadas pelas coisas do mundo. Mas não adiantou. O pecado continuou a existir na vida dessas pessoas. Essas pessoas imaginavam que o pecado não estava nelas, mas no mundo. Mas se enganaram, pois o que nos faz pecar é a impureza do coração. E não é fugindo do mundo que conseguiremos ser puros de coração. Somente Deus pode nos purificar verdadeiramente. Há muitas coisas que contaminam o homem, mas Jesus foi enfático em dizer que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do homem, pois o que sai procede do coração. Em Marcos, capítulo 7, versículos 18 a 23, nós podemos ler: Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O coração do homem é o lugar onde não há superficialidade das coisas e dos sentimentos. O coração é o lugar onde somente Deus conhece. Às vezes, nem a própria pessoa o conhece de tão enganoso que ele é. O coração representa aquilo que o homem é nas suas mais profundas características. Para ser puros de coração, há necessidade de preenchermos o coração com o amor e a presença de Deus, e em seguida decidir recusar tudo aquilo que o contamina, como, dentre outras coisas, mágoa, palavras torpes ou palavrões, pornografia, desonestidade, ganância e outras coisas mais. Jesus afirma que o homem que é limpo e puro de coração é feliz, pois ele verá a Deus. A consequência da pureza é ver a Deus, que significa estar em sua presença, pois ele não se agrada de coisas impuras. Devemos ser santos como ele é santo. O homem cujo coração é limpo é capaz de ver a Deus. Ele é capaz de ver a Deus em todas as situações e circunstâncias. O homem cujo coração é limpo é capaz de ver a Deus na natureza. Alguns textos bíblicos afirmam isso, como por exemplo Romanos capítulo 1, versículo 20, Salmo 19, Jó 12, Salmo 36, Isaías 40. Os limpos de coração reconhecem que Deus é o Criador, reconhecem também que toda a criação louva ao Senhor e nós, como parte de sua criação, devemos louvar também. Os de coração limpo também veem a Deus nas Escrituras. Outros textos irão apresentar esse aspecto, como Jeremias, capítulo 29, Deuteronômio 4, Hebreus 11, Salmo 105 e o Salmo 9. A impureza de coração leva as pessoas a duvidarem de Deus e de sua palavra. Charles Spurgeon diz: quando os homens falam contra o Evangelho, quase sempre se deve porque o Evangelho fala contra eles. Mas quando buscamos a Deus de todo o coração, ele se revela a nós. E as Escrituras são a revelação de Deus para as nossas vidas. Os de coração limpo veem a Deus em sua igreja. A Bíblia também é clara a esse respeito em Atos 17, Efésios 2, Romanos 12. A igreja não é o templo, nem a denominação, nem seus cânones ou estatutos. A igreja é viva, é o corpo de Cristo, que age neste mundo como agência de pregação do Evangelho e como testemunha do poder de Deus para salvar e perdoar. O cabeça do corpo é Jesus Cristo. Portanto, quando vivemos em pureza, enxergamos a presença de Deus na igreja e temos prazer em congregar e ser útil no trabalho realizado por ela. Mais do que ver a Deus na natureza, nas Escrituras e na igreja, os de coração limpo começam a discernir o verdadeiro caráter de Deus. A esse respeito, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Charles Spurgeon diz ainda que perceber que Deus é eternamente justo e, sem dúvida, infinitamente eterno, e que ele é severamente estrito e, no entanto, imensuravelmente abundante em graça, e ver os diversos atributos da deidade, todos se combinando entre si como as cores do arco-íris, conformando um todo harmonioso e belo, isso está reservado para o homem cujos olhos têm sido lavados primeiro no sangue de Jesus e logo tem sido ungido com colírio espiritual pelo Espírito Santo.
Somente aquele que tem seu coração purificado por Deus é que consegue compreender a grandeza e majestade de Deus, ainda que de forma limitada, pois nossa condição humana jamais permitirá compreender toda a plenitude do Senhor. Os de coração limpo serão admitidos à comunhão com Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão com Deus começa aqui em nossa vida terrena e será elevada à plenitude na vida eterna. Os limpos de coração podem ver a Deus e podem ter comunhão com Ele. Esses são os verdadeiramente felizes, pois nada pode nos dar mais felicidade do que a presença do Senhor em nossas vidas. Assim, podemos tirar algumas lições preciosas sobre essa sexta bem-aventurança. A pureza de coração é algo que devemos levar a sério e buscarmos diariamente com dedicação, oração e subordinação à palavra de Deus. Vejamos algumas dessas lições. Primeiro, devemos ser íntegros, retos e tementes a Deus. Ser puro de coração significa ser íntegro, reto e temente a Deus, como foi Jó. Devemos buscar agir corretamente em todas as situações para agradar ao Senhor. Diante das circunstâncias da vida, devemos sempre perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. Pois se formos imitadores de Jesus, certamente seremos íntegros. Não devemos agir com falsidade, nem com hipocrisia. A integridade se manifesta em sermos transparentes e refletirmos a luz de Cristo em nosso dia a dia. A segunda lição é que devemos andar em santidade. Para sermos puros de coração, precisamos ser lavados no sangue derramado por Jesus para nossa salvação e ser revestidos do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade. Santidade em nossa vida terrena não significa que seremos imunes ao pecado, pois não somos perfeitos e continuamos a ser pecadores. O processo de santificação, que se inicia a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas, é uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Nossas vontades devem se subordinar à vontade de Deus. Devemos deixar que o Espírito Santo nos revista diariamente de novidade de vida. Uma vida plena, com desejo de adorar ao Senhor e andar nos seus caminhos, tendo prazer em obedecer e fazer a sua vontade. A terceira lição é que devemos aplicar as disciplinas espirituais em nossas vidas. As disciplinas espirituais, como leitura, estudo e meditação na palavra de Deus, oração, jejum, confissão, adoração, celebração, simplicidade, serviço, submissão, dentre outras, são meios pelos quais Deus transforma nosso caráter, limpando nosso coração para ficarmos mais parecidos com Jesus e expressarmos sua luz no mundo em que vivemos. Portanto, devemos incluir em nossa rotina diária essas disciplinas e levá-las a sério para que possamos permanecer puros de coração e ver a Deus em nossa caminhada. E para finalizar, podemos concluir que ser puro de coração é um privilégio que Deus concede a todos os que o buscam, dispostos a deixar de lado a vida de pecado e caminhar com Jesus diariamente. O coração humano só pode ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. É uma grande felicidade, pois a pureza de coração nos permite ver a Deus em todas as situações e circunstâncias. Chegará o tempo em que aqueles que têm visto a Deus na terra o verão face a face no céu. Nada nos trará tanta felicidade quanto essa certeza em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada e que possamos, assim, experimentar a verdadeira felicidade.